A gente vai falar sobre construção de autoridade para você, mulher, que quer ter muito mais sucesso. Para a gente construir uma autoridade, uma imagem, primeiro a gente tem que se conhecer, né? Isso é o mais importante. Ninguém toma decisões conscientes quando tá num estado emocional. Não adianta você se vestir também perfeita, impecável, e as suas atitudes não condizerem com o que você veste. A única forma de fracasso é se você não fizer, se você desistir. Acho que eu abri mão do meu ego. Uau, olha, isso é muito forte, mulher. Você sabe quem você é. Certo? Não tem importância, começa de novo, né? Então zero o jogo, começa de novo. É isso. E aí não pode, você tem que ter coragem, não ter medo. Falar sobre Tríade Conecta. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Alinhe-se Podcast. Eu sou Fabiana Almeida, a sua host e treinadora comportamental, e hoje a gente vai falar sobre construção de autoridade para você, mulher, que quer ter muito mais sucesso na sua carreira, na sua vida e nos seus negócios. Hoje a gente vai falar como é que você constrói autoridade, através de 3 pilares importantes que são identidade, imagem e, é óbvio, conexão correta. Para isso, a minha convidada super especial e que conhece muito sobre construção de autoridade, porque ela construiu autoridade na vida dela, nos negócios dela, e ela hoje direciona outras mulheres nessa construção. Eu tô aqui com a Lia Chaves. Lia, obrigada pelo seu sim. Obrigada pelo convite, muito honrada em estar aqui. É a honra nossa de ter a Lia aqui com a gente. E Lia, antes da gente começar, se apresente aqui pra gente. Quem é a Lia Chaves? Bom, a Lia Chaves, né, é uma mulher, eu falo uma mulher forte, determinada, mas é uma mulher que está aqui para servir outras mulheres. Uau! Né? Então, eu acho que essa é a Lia Chaves antes de mais nada. É a mãe, né? A mulher que cuida de uma família, que corre atrás dos seus sonhos. Bom, mas de formação, sou advogada por formação, atuei há alguns anos, depois me tornei lojista de moda no varejo e depois, né, encerrei meu ciclo e me especializei em consultoria de imagem, e hoje eu falo que eu não sou uma consultora de imagem, eu trabalho com mulheres, né, e tudo que envolve moda, posicionamento, estou aqui para servir. Uau, seremos bem servidos aqui com Lia Chaves. Lia, você trouxe para mim uma trajetória bem interessante ao longo da sua jornada, ao longo da sua carreira. Você passou ali pelo direito, você passou pela política, você construiu ali um grupo muito importante aqui em Goiânia, que a gente vai falar sobre ele, que é a Tríade Conecta. E você hoje também ajuda muitas mulheres nessa construção da imagem. Então conta um pouquinho. Como é que foi esse processo seu na construção da sua identidade ao longo dessa sua jornada, na sua carreira? Bom, eu acredito, é o que eu falei para você, né? Pra gente construir uma autoridade, uma imagem, primeiro a gente tem que se conhecer. Saber quem é a Lia, o que a Lia busca, né? Isso é o mais importante. Quando você se conhece, né? O que você sabe que você quer, aí, a partir daí, você constrói a sua imagem. Então, ao longo desses anos, eu fui descobrindo quem era a Lia, né? O que a Lia queria, o que a Lia buscava. E foi através disso que eu construí a minha imagem, né? Me posicionando no quê? Nos meus ideais, no que eu acredito. Né? E é isso que eu falo para as mulheres. Antes dela fazer uma consultoria, antes dela buscar um look, primeiro ela precisa se conhecer. Uau. Saber quem é você, quem é a sua real identidade. Quem é você, né? Quem é a Lia Chaves? Quem é a Fabi, né? Então, isso que eu sempre falo. Não adianta eu construir uma imagem de uma pessoa se ela não vai sustentar essa imagem. Né? De que adianta você colocar a pessoa numa roupa que pode estar lindíssima, mas que não tem a personalidade dela. Então, primeiro você tem que buscar saber quem é você, para depois construir a sua imagem visual. Né? Então, eu tem aquele ditado, né, que é parecer ser. Eu não acredito nisso. Eu acredito que primeiro você tem que ser, para depois parecer. Uau! E você traz algo aqui muito importante, porque a gente vê muito por aí, muitas estrategistas ou consultoras que falam assim, você precisa parecer ser. E se você não segurar aquilo ali, se você não sustentar, você vai se encolher. Exatamente. Né? A energia, ela chega primeiro. Exatamente. Né, Lia? Então, assim, você trouxe aqui nessa construção sua de valores,
A gente falou muito no último episódio, inclusive se você perdeu, vou deixar aqui em algum lugar para você. A gente trouxe muito sobre a mentalidade da mulher bem-sucedida e ter os valores arraigados e honrar esses valores é muito importante. Em que momento, Lia, que você trouxe aqui uma transição muito linda e muito corajosa? Porque muitas vezes a gente tá numa zona que é confortável, a gente já teve ali reconhecimento no lugar que a gente tá, a gente já tem até a receita ali, você fatura bem ali onde você tá, mas falta algo. Sim. Em que momento, quando você resolveu, que você foi ali advogada, e aí você abriu uma loja muito conhecida aqui em Goiânia, eu quero que você conte um pouquinho dessa jornada, e aí de repente você se posicionou para fazer uma outra mudança, você poderia ter ficado ali. Sim. Mas o que te levou, né, além dos valores, o que te levou você olhar pra tua vida, olhar pra quem a Lia Chaves é e o que ela quer e ter essa coragem de dar esse passo? Porque vai inspirar muitas mulheres aí que sabem que tá faltando algo na vida e querem mudar, mas não estão com coragem. Sim. Então, primeira coisa, eu, como você falou, atuava e aí abri uma loja com a minha mãe e com a minha irmã. E aí eu comecei a ir pra loja, mas eu sempre tive essa veia empreendedora. Né? Quando eu estava me formando, nós tínhamos um laticínio e eu ajudava a administrar, depois vendemos, e aí fiz vários cursos, fiz pós-graduação, fiz escola de magistratura, jurava que ia seguir carreira jurídica. E segui por um tempo, né? Eu falo, não é que não deu certo por um tempo. Mas talvez não estava ali minha identidade, né? Então, assim, parecia que eu não era completa. Então, quando elas decidiram abrir a loja e me colocaram e eu comecei a ir, eu me apaixonei. Porque eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de lidar com mulheres, né? Então, assim, eu sempre fui muito comercial. Eu nunca fui uma pessoa, eu sempre fui muito falante, então eu nunca fui ficar quietinha num canto. Então, às vezes, o ambiente do escritório ali, onde eu tinha que ficar muito tempo concentrada, às vezes me cansava. Então, quando eu comecei a ir pra loja, eu vi que ali eu me encontrei, né? E eu acabei, de todas ali, sendo que mais vestiu a camisa, porque realmente foi um encontro, né? E trilhei esse caminho aí por 12 anos. Uau. 12 anos. Tive 2 maternidades durante a época da loja, né? Então veio a minha primeira maternidade, meu filho, mas ainda estava tranquilo. E aí, depois de 4 anos, eu tive minha filha, né? Minha caçulinha, e foi bem na época da pandemia. Então, assim, foram 2 coisas. Na verdade, foram 3, né? Porque antes de eu saber que eu estava grávida, eu recebi um convite para ser candidata a vereadora. E eu falei, bom, por que não, né? Eu gosto tanto de servir, né? Sou tanto, assim, gosto de ações sociais. Na época também eu tive um Instagram que apoiava a ONG. Então, eu fazia bazar para arrecadar fundos para os animais, né? Então, como eu tinha loja e vestia muita coisa, às vezes poucas vezes, eu pegava todas as roupas que eu tinha, minha irmã, minha mãe, e aí nós fazíamos bazar, era Animal Miau na época que chamava, fazíamos bazar e revertimos a renda para abrigos, castrações, né? Então, até hoje eu tenho sou um pouco envolvida, mas claro que vem a maternidade, a gente às vezes acaba desviando o foco ali, porque realmente os filhos nessa fase requerem muito a nossa atenção. Embora a gente queira ser Mulher Maravilha, nem sempre a gente dá conta de tudo, né? Então, às vezes, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. E daí, quando surgiu essa oportunidade de ser candidata, eu pensei, bom, que tal não seria a hora de colocar alguns projetos, né, que eu tenho em mente, enfim, e fui ter essa experiência. E na época, aí em seguida eu descobri que eu estava grávida, e junto veio a pandemia. Então foram 3... Um combo. Foi um combo, né? Mas eu já tinha me comprometido. E eu, quando faço compromisso, dou minha palavra, ela não faz curva. Então, se eu honro minha palavra. Se eu dei minha palavra, que eu dou a quem doeu, eu tenho que cumprir. Né? Eu me sinto incomodada se eu não cumprir. Então, falei, vou seguir, mesmo que não esteja por completo, mas vai ser uma experiência boa. E segui. Bom, nisso eu estava administrando uma loja, né, para ela se manter viva no mercado, porque a pandemia foi muito difícil, né? Então, gerenciando uma gravidez, então foi tudo junto. E eu falo que eu quase fui a burnout mesmo, né? Porque, assim, foi muita coisa, foi muito intenso. Então, assim, depois que a pandemia passou, sabe quando você
nada, chega na praia assim e desmaia de tão cansada. Eu acho que isso que aconteceu comigo. Eu tava muito exausta, muito cansada. E aí eram várias coisas, né? A gente tem uma sociedade com família, às vezes não é mar de flores, né? Então, a gente sabe disso, que é difícil, né? Então, assim, tudo aquilo foi me desgastando muito, né? E eu vi um momento que as minhas sócias não estavam mais felizes com o negócio, não era a identidade delas, talvez era só a minha. E eu pensei, bom, será que é a minha ainda também? Eu tô tão cansada, meus filhos requerem muita atenção, será que não é hora de dar um tempo? Só que ao mesmo tempo eu falava, mas eu fiquei 12 anos aqui. 12 anos. E a gente pensa assim, pra nada. E teve na esse nossa cabeça conflito é isso. aí, né? Teve. E sempre vai vir. Quando você tá nisso, num lugar onde não te cabe mais, a gente sente. A sensação que vem não cabe mais. Sim. Você precisa expandir. E a primeira sensação que dá ali, você tá trazendo, e eu como treinadora comportamental, é o que eu vejo nas mulheres, quando elas vão subir um degrau, elas vêm num nível de exaustão absurda, porque elas passaram a se encolher. Sim. E a vida tá cobrando mais. A vida tá tentando levar essa mulher para um outro lugar. Só que aí vem o mais será? Exatamente. E aí eu falei assim, gente, mas foram 12 anos. Eu vou jogar tudo isso fora? Vou jogar meu sonho fora? Né? E agora? Será? Será que eu vou me arrepender? E em que momento você percebeu que estava na hora de deixar essa identidade da Lia, essa identidade antiga para trás e ir para rumo um lugar que você não tinha noção? Começou a ficar pesado. Uau. Sabe aquele negócio assim, você acorda e fala, nossa. Não fazia sentido? Não. Aí teve uma hora que parece que meu coração falou assim, chega, não quero mais. Agora tá decidido, vamos vender a loja. Uau. Aí eu liguei pra minha mãe e falei assim, olha, agora eu quero vender. Eu quero vender a loja, não quero mais. Cansei, não me faz mais feliz. E vamos procurar. E aí, graças a Deus, nós nem precisamos procurar muito, porque eu achei uma pessoa que tinha o mesmo amor que eu pela loja, eu acho, acredito, né? E que foi minha gerente. E daí eu falei pra ela da minha vontade, que eu tinha decidido que eu ia. Ela já tinha percebido algumas vezes que eu tava meio assim. Há um ano atrás, eu quase tinha vendido, mas aí eu meio que de última hora eu desisti. Talvez não fosse o momento ainda, né? E aí vinha amadurecendo essa ideia. E aí quando eu falei pra ela, ela falou assim, não, então vamos conversar. E aí a gente conversou e graças a Deus deu tudo certo. E foi a minha virada de chave, né? E a Lia sabia o que fazer? Não. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. A Lia só sabia que ia se desconectar da loja. E o amanhã era de Deus, né? Uau. Porque eu pensei assim, vou voltar pra minha carreira jurídica, vou seguir carreira na política, não sei. Eram muitas opções. Eram muitas opções ao mesmo tempo e nada concreto, né? Então eu falei assim, quer saber? Eu vou viajar com a família, vamos ali tomar um banho de sal grosso. Você vai se alinhar, né? E colocar os pensamentos em ordem. E só a gente negociou a loja, foi em dezembro, fim de ano. Aí em janeiro eu viajei e aí fui colocar, alinhar os pensamentos, né? E aí na época, a Camila Durante, que estava fazendo curso dando curso de consultoria de imagem. Eu falei, por que não, né? Vou fazer, já que eu trabalhei tanto tempo com isso, vou me especializar. E aí depois a gente pensa, vamos indo, né? E aí ela foi maravilhosa, fiz o curso dela e me especializei. E aí então surgiu a tríade. Aí. Vamos guardar a tríade aqui, já a gente fala da tríade. Lia, você passou... você falou dessa construção de autoridade. Você foi autoridade na loja. Você foi autoridade você teve autoridade como advogada. E aí, você dá esse passo, que era um passo, entre aspas, um tiro no escuro. Só que você fez algo muito importante, que a maioria não faz. É onde entra que eu com um treinamento. Você foi descansar. Ninguém toma decisões conscientes quando tá num estado emocional. Sim. Toda vez que você toma uma decisão numa base emocional, quem vai sofrer é o seu negócio. O primeiro lugar é o negócio, é a família, é principalmente você, porque começa a entrar num ciclo de frustração e autossabotagem. E você fez algo muito sábio, que vai descansar para alinhar corpo, mente, espírito, para você tomar uma decisão consciente. Agora, conta aqui para mim, de verdade.
você deixou a Lia da identidade advogada para trás, a Lia a empresária no ramo da moda, e foi construir essa nova Lia mais próxima da sua essência, mais próxima da sua real identidade. Você teve medo? Ou foi tranquilinho? Não, eu acho que o medo a gente sempre tem. Principalmente a gente tem um medo, que eu acho que ele é um medo bobo, mas é um medo que todo mundo tem, que as pessoas vão falar. Uau! Porque, por exemplo, quando eu abri mão da minha carreira jurídica, né, para fazer o que eu realmente gostava, as pessoas iam dizer assim, ela não era boa advogada, por isso que ela saiu. Não, eu era boa. Eu passei na primeira OAB, entendeu? Todos os cursos que eu fiz, eu passei com maestria. Cheguei a fazer um concurso público onde eu passei raspando assim era o meu primeiro, eu lembro que foi um concurso de delegado de Santa Catarina, eu fiquei a 5 pontos abaixo do ponto de corte, era meu primeiro concurso, eu nem tinha me preparado. Então, quer dizer assim, eu sei do meu potencial. Se eu tivesse, sei lá, pego 6 meses para estudar, talvez eu seria uma concursada, mas me faria feliz. Então, eu acho que assim, a gente tem que fazer claro algo que financeiramente seja rentável, mas a gente também não pode abrir mão da nossa identidade, né? Dos nossos valores, do que a gente realmente gosta, do que nos faz feliz. Não, fica pesado. Fica pesado. Não faz sentido, né? Então, assim, mas claro, quando você deixa, as pessoas julgam, né? Falam assim, nossa, poderia ser isso, poderia ser aquilo. Mas é sempre a pessoa que não fez metade, né? Até dos pais, né? Que pensam assim, poxa, mas foi tão preparada para uma coisa e de repente, né? Então, assim, vem aquela carga, aquele peso. Bom, enfim, fui para a loja, construí um nome, né? Era uma loja muito pequena, que não era conhecida em Goiânia. Construí um nome que eu acredito que teve uma construção ali de imagem, onde eu fui muito a identidade dela por muitos anos, né? E através do posicionamento, a gente trouxe algo que assim, foi marcante, eu acho que no cenário goiano, né? A loja teve um posicionamento, né? Conta o nome da loja aqui pra gente. É a Josefina, gente, pra quem não conhece, que continua no mercado, agora em boas mãos, em novas mãos, né? E eu construí. E quando eu vendi a loja, eu pensei em vender, a gente até, você me perguntou, né, Fabi, nos bastidores, do que eu abri mão, né? E eu não tenho problema nenhum em falar, eu acho que eu abri mão do meu ego. Uau! Né? Porque, nossa, você é uma lojista de sucesso. Claro que muitas pessoas chegam ali pelo que você tem, não pelo que você é. Né? Infelizmente, a gente tem muito isso. E aconteceu comigo, assim, de pessoas claramente que viviam ali comigo. De repente, você sentia um distanciamento, sabe? E você pensava assim, nossa, tá bom, tudo bem, né? O mundo é assim, né? Sim. Então, assim, isso foi muito claro. Então, mas eu não me importei. Eu falei, não tem problema, né? A vida segue. Sim. E o amanhã de Deus, como eu sempre falo, eu sempre coloco Deus na frente de tudo. E eu falo, Deus, se for da tua vontade, que seja. Sim. Então, antes de ser qualquer coisa, eu sou uma filha de Deus. Então, eu acho que Ele cuida de mim e eu sei que Ele cuida do meu amanhã. Então, eu acho que isso nos ajuda a superar o medo. Porque o medo, ele sempre existe. Sim, Você não vai parar de ter medo para fazer alguma coisa. Você vai fazer essa coisa com medo. Mas você tem que ter a coragem de fazer. Então, você não tem que perder o medo. Você tem que ter a coragem. Né? E nunca não vai ter medo. Medo, ele é inerente do funcionamento mental. Sim. Então, sempre que você está diante de algo novo, de algo onde você não tem nem habilidade emocional e nem habilidade técnica ali, a primeira coisa que vai surgir é medo. Só que para você, mulher, você tem que fazer o que a Lia fez aqui. Ela deu nome pro medo. Se você não dá nome pro medo, você não sai dessa parte emocional. Sim. E aí, o medo, eu sempre falo, o medo, ele é como se fosse um filtro. Ele amplifica tudo aquilo que você vê, percebe do meio. Então, se você já tá com medo de fracassar, se você não nomear e não entender se de fato aquilo é emocional ou qual é se você não fizer, você fracassou. A única forma de fracasso é se você não fizer, se você desistir. Sim. Na jornada, é reajuste de rota. O sair da loja não foi um fracasso. Não. Seria fracasso com a Lia pessoa. Sim. Né? Com a Lia Chaves, com a mãe, com a esposa. Seria um fracasso se você permanecesse ali. Porque a sua identidade, ela estava num rompimento absurdo. Então, olhe, né? Perceba. Tem incômodo?
Qual é o incômodo? O que eu quero mesmo? Quem eu sou? Igual a Lia trouxe aqui. Quem é a Lia? Quem é você? Ela trouxe algo aqui importante. Ela falou assim, muitas pessoas se afastaram. Muitas pessoas julgaram. Sempre vai vir alguém julgar que não tá fazendo metade do que você tá fazendo. Isso é fato. E a pessoa que julga, ela julga baseado no campo de visão dela. Exatamente. E tá tudo bem. Ela vai estar certa. Ela não tá na sua pele pra sentir a sua dor. Exatamente. Né? Então, assim, ela não teria coragem, na verdade, de arriscar como você arriscou. Então, quando a gente começa a olhar que a opinião do outro é só a do outro e ele sempre vai estar certo, porque provavelmente se fosse a pessoa que tá ali julgando, ela não faria. Ela continuaria no mesmo lugar. Exatamente. Não é? Então, tá com medo. A Lia falou assim, vai com medo mesmo. Nomeia o medo. Entenda de onde vem esse medo, por quê? Se você também não entender, Lia, de onde vem o medo, o nosso comportamento ele é cíclico. A gente só tem ações baseadas no que a gente já vivenciou. Então, se, por exemplo, houve uma falha durante um processo, a chance, se você não tiver uma visão do todo de ter o mesmo comportamento e o mesmo resultado, eu não vou falar 100%, porque não existe nada 100% na vida. Sim. Mas é altíssimo, porque o nosso funcionamento comportamental, ele é baseado em repetição. E aí você trouxe aqui, eu sabia quem eu era. Olha, isso é muito forte, mulher. Você sabe quem você é. Eu sabia quem eu era, eu sabia o que importava pra mim, eu sabia da minha capacidade. E aí você trouxe pra gente uma pirâmide do indivíduo totalmente alinhada, com a base, que é a identidade alinhada, com a crença de capacidade, que é o que sustenta ali o meio alinhado. E aí, tem ali do merecimento que você não trouxe, mas se você não tivesse essa crença de merecimento também alinhada, você teria ficado no lugar. Sim. Por medo de não dar certo. Sim. Com certeza. A gente vai criando uma maturidade, né? Com o passar do tempo. Então, hoje eu sou uma mulher 40 a mais, né? Eu acho que a gente, com o tempo, a gente ganha essa maturidade. Sim. A gente olha lá pra trás e fala assim, é por isso, eu tenho medo, eu tinha medo disso, eu tinha medo desse julgamento, eu tinha medo. Sabe, você vai conseguindo entender do que você tinha medo, por que você não fazia. Então, você vai tirando suas travas, os seus bloqueios, né? E eu fui tirando muitos bloqueios, muitas travas, e fui confiando mais no meu potencial, acreditando mais em mim. Assim, não, mas eu consigo. Né? Eu já me reinventei uma vez, vou me reinventar quantas forem necessárias. E é isso, né? Se foi aqui, não deu certo, parte pra cá, não deu certo, não tem importância, começa de novo, né? Então, zero jogo, começa de novo. É isso. E aí não pode, você tem que ter coragem e não ter medo. E uma vez eu escutei uma frase que ela fez todo sentido, né? Viraram pra mim e falaram assim, se você não fizer, as pessoas vão falar. E se você fizer, elas também vão falar. Então faça. Porque fazendo ou não fazendo, de toda forma as pessoas vão falar. Então por que você vai deixar de fazer algo? É isso. Né? E aquilo foi assim, veio pra minha mente e falei, nossa, uau, é verdade. Sempre vão falar. Sempre. Não E é sempre quem não tá fazendo. Porque quem chegou lá não julga. Exatamente. É impressionante. E é sobre isso, é olhar para onde tá o seu olhar. Sim. O seu olhar tá para o que importa e na sua construção, ou o seu olhar, ele tá para o que o outro está falando? A nossa visão tem que estar interna. A gente usa a opinião do outro como espelho. A gente tem aí as leis do espelho para isso. Dentro do comportamento, a gente tem 4 leis. A gente chama de leis do espelho. Porque a nossa mente, ela tem ali neurônios espelhos, então a gente a gente espelha tudo. Nosso comportamento, ele é espelhado. Sempre que alguém fala de você e você se incomoda, não é sobre o que o outro está falando. É sobre aquilo que você ainda acredita e você não integrou. E a pessoa só está trazendo para você. E se a pessoa vem, fala e não te incomoda, é porque você já integrou. Não é sobre você, é sobre o outro. Sim. Se a pessoa te elogia e te incomoda, você tem que olhar. Você tem que analisar o porquê que tá incomodando. Se você olha alguma característica ali que você admira em alguém, você tem que olhar porque você tem e você não percebe. A gente não consegue enxergar fora aquilo que a gente não tem dentro. Sabe, a pessoa fala assim, nossa, meu santo não bateu. Então olha pra você. Por que a pessoa tá te incomodando? Qual que é o gatilho que tem? Né? Porque a gente funciona sempre assim. A nossa vida, ela é muito espelhada. E aí, vamos trazer aqui um pouquinho pra sua expertise. Vamos usar a expertise aqui de Lia. Lia, uma mulher que tá ali, que já entendeu
que ela também tem que trabalhar de dentro para fora, mas seria incoerente se ela não trabalhasse de fora para dentro também. Sim. Né? Porque nós somos visuais. Exatamente. Né? A gente entende, o nosso cérebro, ele entende muito como uma comunicação simbólica também. Essa mulher que entendeu que ela tá trabalhando ali quem ela é, qual é a essência dela, como é que ela vai, a partir de agora, fazer essa construção de uma imagem de autoridade? É um blazer? Então, isso vai depender muito, é como você disse. Primeiro, ela vai saber quem ela é. Né? Na consultoria, a gente tem os estilos, os estilos universais. E, por exemplo, se a Fabi for fazer uma consultoria, primeiro você vai descobrir qual é o seu estilo. Né? E a partir do momento que a gente descobre qual é o seu estilo, aí a gente vai trabalhar a sua imagem de acordo com o seu estilo. Por quê? Fabi tem um estilo esportivo, eu vou dar um exemplo aqui. Adianta eu pôr você em uma armadura, né, totalmente clássica? Por quanto tempo você vai conseguir escolher suas roupas sozinhas? Você vai ao shopping, você vai conseguir aprender a escolher suas roupas? Porque você vai ficar dependente de alguém para escolher sempre, né? Então, assim, primeiro você descobre quem você é, aí você vai fazer uma consultoria, né, com uma especialista, descobrir qual é o seu estilo, e a partir do seu estilo, aí você vai montar essa sua imagem, montar, que eu digo assim, construir essa sua imagem, né, de acordo com o seu estilo, com a sua essência, para você transbordar o que você já é. Né? Então, porque tem muitas pessoas, eu falo, gente, tem gente que tem um conhecimento, e eu conheço algumas meninas assim, gigantesco sobre a profissão dela, mas que eu vejo as pessoas olharem e julgarem. Por quê? Porque não se vestem de acordo. E eu não falo só se vestir, né? Porque como eu trabalho de uma forma estratégica com todos os pilares, é a forma também de se comunicar. Porque, Fabi, não adianta você se vestir também perfeita, impecável, e as suas atitudes não condizerem com o que você veste. Né? E quando a gente fala de atitude, a gente fala de tom de voz, comportamento, a forma como você trata as pessoas. Então, tudo isso, isso tem que estar alinhado, né? Então, não adianta você... Tem gente que, assim, se veste super bem, mas aí você olha, a pessoa, né, fala gíria, às vezes, fala errado, sei lá, fala... Não condiz ali com que ela não está sustentando a imagem, né? Porque, claro, todo mundo fala, os primeiros 3 segundos são visuais. São os primeiros 3 segundos. Se a pessoa vai te ver só 3 segundos. Mas provavelmente ela vai ficar ali com você mais tempo. E aí como que você vai sustentar essa imagem por mais tempo? Né? Então aí vai entrar a comunicação, né? A sua atitude, como você se comporta, como você trata as pessoas. Então tudo isso tem que estar alinhado. Né? Eu faço muito style pontual para ensaio. Até porque eu falo que, embora eu seja consultora, eu falo que eu trabalho com tudo que envolve a mulher, moda, posicionamento. Então, mas eu faço muito stylings porque até pela questão de tempo, né? Como eu tenho muitas demandas e uma consultoria ela é um pouco mais demorada. Então, às vezes eu não consigo exercer essa consultoria de forma mais prolongada devido à minha agenda, né? Então, mas stylings. Não adianta nada você fazer um ensaio de posicionamento de imagem. Ah, tá, você fez um ensaio, ficou lindo lá no Instagram. Mas as pessoas vão te encontrar na rua, você tá totalmente desalinhada com o que você é no Instagram. Não orna. Entendeu? Então, não adianta você fazer um posicionamento de imagem no seu Instagram, postar fotos lindas, maravilhosas, e a pessoa vai te encontrar amanhã na rua e você tá totalmente desalinhada a sua imagem com aquilo. Não vai converter, né? As pessoas vão te encontrar no seu trabalho e falar... Nossa, não sustenta, quem né? que é essa? Essa do Instagram não é você, nem vai te reconhecer na rua, né? Então, assim, eu acredito que quando as pessoas veem meu Instagram e me veem pessoalmente... existe coerência. Tem coerência Sim. no que eu passo, né? Tanto nos meus stories, como que eu sou na vida real, né? Tanto na forma de vestir. É claro, pelo amor de Deus, não me julguem quando vocês me verem descer do meu prédio pra fazer alguma coisa. Porque aí também já exigi demais da mãe aqui, né? A mãe de 2, né? De 2, né? Aí, gente, eu nunca esqueço que um dia eu tava tão desalinhada e eu fui na farmácia, eu era lojista no dia que ainda. você não queria encontrar ninguém. Não. E eu fui na farmácia, que é na esquina da minha casa. E eu fui daquele jeito, né? Só desci o elevador e fui. E eu tô assim, abaixada, pegando negócio, de repente eu escuto, Lia! Eu falei, não.
Não, por favor, aqui não. Eu quase pensei, levanto. Eu era uma cliente minha. Eu falei, nossa, nunca mais saí de casa assim, tá? Um aprendizado do dia. Um aprendizado do dia. Não precisa sair tão menos assim. E aí hoje, às vezes eu vou almoçar na minha mãe e não me arrumo tanto, claro, mas me arrumo um pouquinho melhor, né? Meu marido fala, a gente só vai almoçar na tua mãe e voltar. Eu falo, mas se depois a gente parar pra tomar um café? Pois é. Aí ele, mas o que tem? É só um café? Eu falei, não, e se alguém me vê na rua? Né? Eu também não posso sair dessa forma também, não. Tem que ter pelo menos um alinhamento aqui, né? Então é isso, a gente vai aprendendo certas coisas, sabe? Sim. Você vive o que você ensina, né? Exatamente. Então, assim, mas sobre a imagem, voltando agora ao que você me perguntou, é exatamente isso que eu te falei. Você tem que ter uma coerência, né? Sim. Você vai construir uma imagem, mas você tem que ser coerente com ela. E você só vai ser coerente, sustentar essa imagem se ela tiver a sua essência. Então, claro, ali eu preciso de uma ajuda? Sim, busca ajuda, né? Sim. A gente não sabe tudo. E aí você vai buscar ajuda com uma profissional, com uma especialista, que vai alinhar a tua imagem de acordo com a tua essência e depois melhorar algumas coisas no seu comportamento, desde que você não fique engessada, que não fuja da sua essência, entendeu? Mas no geral, é isso que você vai buscar para construir autoridade, né? Alinhar a sua imagem à sua essência. Uau. E ao seu comportamento, às suas atitudes. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que vão gerar essa autoridade. Não é só a imagem alinhada, né? Não é só o que você fala. Então, é toda uma construção, é um conjunto. E conta aqui pra mim, Lia, nessa jornada sua como estrategista de imagem, o que você percebe que é o maior erro numa mulher que busca essa construção de autoridade com a imagem dela e o posicionamento dela? Qual que é o erro assim que você vê que é muito comum na maior parte das mulheres? Então, acho que foi uma das coisas até que eu falei. Primeiro, não saber a sua identidade. Eu acho que esse é o maior erro. Porque às vezes a pessoa busca construir uma imagem que ela não sustenta. Sim. Então, esse é o maior erro na construção de uma imagem. Por isso que eu sempre digo, primeiro descubra quem você é, para depois construir a sua imagem. Né? Porque não adianta você construir uma imagem fake, né? Uma imagem que não é você. Então, eu acredito que o maior erro na construção de uma imagem é quando você está perdida, não sabe quem você é. E aí você constrói uma imagem porque a sua consultora disse que isso fica bonito, né? Vai usar um blazer, linhas retas, porque linhas retas comunicam, né? A autoridade. Porque, então assim... E a pessoa não vai sustentar. Do que adianta? Você vai sustentar isso? Isso tem a ver com você? Né? Então, assim, tudo isso a gente busca na consultoria, né? E posicionamento. Buscar primeiro a essência. Primeiro você tem que extrair a essência da pessoa, para depois você construir a imagem dela. Espreme o limão, né? Sim. O que ela vai ser coerente, né? Então, o maior erro na construção de uma imagem é exatamente isso. É querer ser o que não é. Parecer ser. Gente, e isso é muito polêmico, porque a gente vê muito, assim, eu sigo muitas consultoras, que é uma coisa que eu gosto ali para aprender mais. Só que você vê muito ali, é preciso parecer ser. Gente, com o tempo, não sustenta. Tá, porque você vai a base ser por quanto tempo? E aí eu trago algo bem assim, por quê? Porque quando chega pra mim, por exemplo, que não trabalho, não atuo nessa área, mas eu atuo ali com uma construção e a lapidação da identidade. Eu faço essa lapidação e alinhamento de emoção, decisão e ação. Digamos que você deixa a pessoa pronta pra consultora. Eu deixo pronta pra você. Excelente, maravilhoso. Isso. Então, assim, muitas vezes essa mulher, ela tem ações que são incoerentes com aquilo que ela quer. Sim. Então, a minha primeira pergunta, quando vem uma empresária para eu lapidar ali, fazer essa tomada de decisão e ação frente ao que de fato ela quer, ok, vamos trabalhar razão e propósito. Ela fica assim, que deve ser mais ou menos o que acontece com você ali quando vai fazer essa estratégia ali, porque a mulher tá tão engessada, tá tão no que falaram, ou tá tão só seguindo a blogueira, ou tá tão ali modelando alguém. Tentando se encaixar em um padrão que não é dela. E o meio, ele sempre vai vencer. O meio que você tá inserida sempre vai vencer. E aí a pergunta o meio que você tá,
Ele faz você expandir ou faz você encolher? E pode ver, num grupo de pessoas, as pessoas elas acabam se vestindo muito semelhante ali. Então, começa a olhar ambiência, começa a olhar razão e propósito. Razão é a motivação. Qual é a sua motivação? A pessoa tem que ter, se ela não souber, ela não vai pra lugar nenhum. Ela vai sempre seguir o que o outro falar pra ela. Seguir padrões, né? E às vezes não, ela tá tentando se encaixar de um lugar que não é dela. Sim. Né? Tentando parecer ser o que não é. E é buscando incoerente. ali um posicionamento no grupo que às vezes ela nem precisa daquilo. Sim. E o teu propósito. O propósito é, onde você quer chegar com isso? Isso é razão e propósito. Quando você tem razão e propósito, a gente consegue alinhar decisões, comportamento e ação. Então, assim, às vezes você tá querendo se posicionar para ganhar autoridade, mas por quê? Mas é para ganhar mais. Tá, por que você quer ganhar mais? É para quê? Então, por quê? Pra quê? Tenha isso sempre em mente, senão você pode ser que aconteça com a pessoa que aconteceu comigo, por exemplo, na minha primeira consultoria. Maravilhosa a consultora, maravilhosa. Fui lá, mas eu tive uma crise, Lia, você falou que eu lembrei. Eu tive uma crise na primeira loja que eu fui comprar roupa, que eu achava que eu tinha que comprar roupa colorida, por quê? A minha carteira era colorida, não tinha nada a ver com a minha essência, aí eu tinha que vestir colorida. Eu ia pro elevador, dava crise, voltava pra casa. Aí eu ia, dava crise, dei crise de ansiedade. Essa não sou eu. E não era. Porque eu sempre fui mais, mais polida nessa parte da imagem. Sempre gostei de uma coisa mais clássica. Sempre foi assim. Mas não era o que eu usava. Porque eu trabalhei a vida inteira com roupa de ginástica, com jaleco. Então, olha a crise existencial. Eu nem sabia o que eu gostava. Só que aí é onde eu ia olhar ali. O que mais me chama atenção? Qual é o estilo que mais me chama atenção? Quando eu fui fazer aquela escolha, falei, gente, mas não tem nada a ver comigo, não é porque tinha a ver com a minha essência, mas eu não conseguia me ver ali porque tinha sido mais de 40 anos usando o mesmo estilo de roupa. Caso, você tinha que fazer uma transição em doses homeopáticas, Menina, né? foi de vez. Foi muito assim, né? E você não aceitou, porque você não tinha ainda essa essência mesmo, né? Porque igual você falou, você veio vestindo muito tempo aquilo, sendo muito tempo aquela pessoa, e aí de repente quando você começou a colocar cor, você pensou assim, essa não sou eu. Então assim, eu sempre falo, você vai fazendo isso aos poucos, né? Claro, Lia, mas se a pessoa procura uma consultora porque ela quer mudança, concordo, ela quer mudança. E ela já tá preparada também. Mas você tem que fazer isso em né? doses homeopáticas, porque se você jogar uma mudança muito assim... Igual fizeram com você, sabe? Do 8 a 80 em um dia, uma semana, não vai conseguir. Né? É uma construção, você vai trabalhando, olha, vamos fazer assim agora, você vai começar a adicionar isso no seu dia a dia, até você se acostumar, e vamos fazer assim. Porque senão você gira ali 360 graus uma pessoa do dia pra noite e ela... Falei, essa não sou eu. Né? E é esse olhar, você tem que... Começa a olhar, tá desconfortável pra você? Tá ruim? Olha, tá tendo algum incômodo? Tem algo pra olhar. Né, que foi ali o que aconteceu comigo. Aí eu passei por várias outras etapas, também fui me lapidar, que eu também estava num processo de um trabalho ali da minha identidade, porque eu era o que falaram pra mim quem eu era. Né? Então, assim, a gente precisa ousar e ter a coragem de passar por esses processos, porque um processo dói. Sim, não é só na imagem. É doloroso, né? Mas, se você tá trabalhando tua mente, você precisa começar a trabalhar o externo, porque o externo, ele é reflexo daquilo que você carrega, ponto. Sim. Lia, a gente falou aqui sobre construção de autoridade, a gente falou muito sobre 2 pilares aqui importantes, que é a identidade, a gente falou um pouco sobre imagem. Agora, vamos falar que não adianta nada você saber quem você é. Você já tá ali coerente com uma imagem que passe autoridade, mas as mesas que você está se assentando não vão te levar a lugar nenhum. Vamos falar sobre conexão, vamos falar sobre Tríade Conecta. Primeiro eu quero saber como foi que a Tríade surgiu. Então eu já falei aqui, a Lia, ela é uma das fundadoras, temos 3 fundadoras aí da Tríade Conecta, que é um grupo bem conhecido e grande aqui de empresários de sucesso. E é uma mesa
de sucesso. Mas como é que surgiu a Tríade Conecta? Porque você trouxe pra mim, assim, eu sempre fui essa pessoa da ponte, eu sempre fui essa pessoa ali que eu era ponte, então eu fazia conexões certas. Sim. E aí, como é que surgiu? Então, na verdade, eu sempre gostei muito disso, né? Fabi comenta uma coisa aqui comigo. Eu tô precisando assim. Aliás, eu acabei de fazer isso. A hora que eu falei assim, não, eu falo, eu sei uma pessoa. Eu sei, eu vou te apresentar. Uhum. Então, assim, eu sempre tive essa coisa de servir, né? E eu me sinto bem com isso. Eu gosto, né, de ajudar as pessoas. E eu tinha duas amigas, quer dizer, na verdade, mais clientes. Foram duas clientes minhas. Uma, eu me tornei cliente, né, do salão dela. Ela tem um salão e um spa. Diga o nome dela. Diga o nome dela. E a outra, Cris Miranda, né, que também foi, assim como eu, trabalhou com moda, né, por 15 anos, eu acho que o dela foi até um pouco mais tempo. Ela tinha uma loja online. Mas assim, ela de vez em quando ia na loja, então nos conhecemos. E depois que eu vendi a loja, ela também estava nesse momento. Então a gente deu uma para a outra ali, porque ela estava saindo também. E eu falei para ela, não, eu já fiz a minha transição, tô indo e vem também. E aí a gente marcou um dia de tomar um café. E em algumas idas minhas ao salão da Lívia, ela comentou algo sobre ter um grupo de mulheres, né? Porque ela tinha ido em alguns grupos de network, mas que ela não se sentiu confortável, porque ela entendia que isso acabava indo pro lado da futilidade. E isso a incomodava muito, né? E ela, não, vamos tomar um café para conversar. E eu, tá, vamos. Mas aquele vamos, sabe quando você fica... tem o tempo da gente, é assim, se a gente não cria o tempo, a gente não, né? E nisso eu marquei para tomar um café com a Cris para falar até sobre outras coisas. E eu tava contando para ela que eu tinha esse meu lado de conexão. Inclusive, eu já tinha apresentado a Cris para ir fazer uma propaganda para a Lívia, né? Então, elas tinham se conhecido nessa ocasião. E ela falou assim, nossa, Lia, sabe que você tá me dando uma ideia? Eu falei, Ela falou assim, você falando isso aqui, você conhece muita gente, eu conheço muita gente também. Ela falou, por que nós não montamos... Aí ela me contou de uma famosa aí que promoveu o jantar para apresentar empresários, e aí ela falou assim, claro, o nosso não será dessa forma, né? Mas não sei, de repente podia fazer um café da tarde, algo assim, para apresentar essas mulheres que a gente conhece, né? Eu falei, nossa, é uma ideia boa, gostei. Vamos formatar isso. Eu falei, só que eu tenho uma pessoa que também está conversando comigo e tem também esse mesmo propósito. Posso chamá-la para conversa, né? Porque é como eu te falei, eu sou muito leal, né? Então, eu já tinha tido ali uma conversa com a Lívia e eu falei, eu não posso deixá-la de fora dessa conversa, porque eu já tinha iniciado ali algo com ela. E aí, eu chamei a Lívia para tomar esse café com a gente. Falei, olha, nós estamos aqui há quase 6 horas, eram quase 6 horas. Eu falei, dá tempo pra você chegar? Ela, tô a caminho do salão, mas vou desviar e vou pra aí. E ela chegou em 5 minutos. E aí, nós falamos assim, não, então vamos formatar aqui, como que vai ser? Vai ser um café da tarde e nós vamos convidar essas mulheres, claro, né? Vai ter um custo, o convite e 10 mulheres para cada uma. Aí a Lívia falou assim, nossa, 10 mulheres daqui 20 dias, será que eu consigo? Falei, consegue. Você conversa com mulher todo dia, você consegue, nós vamos conseguir também. E assim surgiu a Tríade. E aí Tríade, porque somos 3, né? E aí surgiu a ideia da Tríade Conecta e que graças a Deus... Conta pra gente. Vai pra 9ª edição. Uau! E quando que vai ser? A próxima edição vai ser dia 31 de março, tá? As mulheres, né, empresárias, empreendedoras, profissionais já estão convidadas. Depois entra lá no Instagram, triade.conecta e chama a Lia, Cris, a Lívia, enfim. Aqui você se identificar mais. É isso. E conta aqui pra mim, porque tem um livro, eu não sei se você conhece, As 16 Leis do Sucesso. E nesse livro, ele fala sobre conexão, não com este nome do networking, mas o networking, ele é algo que é muito antigo e ele faz parte do desenvolvimento do ser humano. É uma das chaves mais poderosas. Se você quer avançar, você não avança sozinho. Ponto. É isso que você tem que ter na cabeça. Sozinho, você não vai para lugar nenhum. Você até avança, mas você não vai avançar com velocidade. Traz aqui para mim,
sobre alguns pilares, vamos dar over delivery aqui. O networking real, assim, o networking, porque a gente tem o networking raiz e tem o Nutella. Sim, né? sim. O Nutella é aquele que a pessoa só vai pra caçar lead, é a pessoa que só vai pra querer vender o peixe, e a gente vê muito isso por aí. Sim, Né? Conta pra gente. Eu falo que tem uma grande diferença, né? Entre ser intencional e ser interesseiro, né? Ou ser interessante também. Então, antes de mais nada, você precisa ser interessante. Né? O network, essa conexão, ele fala, não pode só vir a nós, né? Ele tem que ir a vós também. Sim. Então, quando você quer estar ali perto de uma pessoa só para sugar, para extrair, isso para mim não é network. Não. Isso para mim é interesse. Sim. E aí ele perde a graça, né? Então, eu falo que o network saudável, ele é uma via de mão dupla. Sempre. Onde você serve e é servido. Porque é automático. Quando você serve, você acaba sendo né, servido. Então, eu sempre falo isso, que é uma via de mão dupla. Né? Claro, você vai se conectar ali com alguém que possa ser interessante para você, mas você também vai estar ali à disposição dessa pessoa. Você não vai chegar perto dessa pessoa só para extrair o que ela tem. Você também está ali para transferir para ela o seu conhecimento, algo que você possa ajudá-la também, né? Estar à disposição para o que ela precise também. Então, o network saudável, ele é isso, ele é uma via de mão dupla. Né? Então, você serve, é servido, você cria essa conexão. E quando você está ali à disposição de alguém, né, dando a mão, você sempre vai ser lembrado. Sim. Né? E isso, claro, você não tem que fazer, isso é uma coisa que flui, que é natural. Né? Você vai conhecer pessoas interessantes, vai se conectar com elas, vai trocar experiências e as coisas vão acontecendo, né? Então, a gente vê muitas mulheres que às vezes vão uma vez na tríade e falam, eu não fiz negócio. Mas não é Mas assim, não é assim que funciona. Primeiro porque negócio é confiança, é relacionamento. Né? Você não vai uma vez na pessoa ali conhecer, já quero sair daqui com um monte de lead. Como você falou, não é lead. Não é caça-lead, gente. Não é caça-lead, Não vai gente. com papelinho, marcando o nominho da pessoa. Não, é feio. Isso é uma conexão. Sim. Você tá ali criando relacionamentos, né? Construindo relacionamentos, conhecendo pontes, né? Como você falou, entendeu? Então, E sendo pontes também. E sendo ponte também, né? Então, tudo é uma construção. Né, de confiança, relacionamento. Então, você constrói isso. E às vezes, precisa em todas? Não, mas você tem que ter uma constância. Né? Você não... É igual... A Cris gosta muito de dar esse exemplo. Você vai e se inscreve na academia. Mas adianta você se inscrever uma vez e não ir mais? Podia, né? Mas não adianta. Não adianta. Você tem que ir lá, se esforçar, né? Ir todos os dias. Então, é uma construção. Né? Então, eu falo assim, a gente cria um ambiente propício para essas conexões. Mas, claro, isso vai depender da pessoa que frequenta. Isso vai depender se ela está fazendo o dever de casa, que é a constância. Então, tudo isso não depende só de nós. Nós criamos um ambiente ali, né, propício para que as pessoas façam, conheçam, troquem experiências. E a tríade... eu acho tão engraçado. A Lívia falou assim, eu acho um demérito falar que a tríade é só um ambiente de conexão. E eu concordo plenamente com ela. Por quê? Gente, depois eu vou trazer alguns depoimentos de pessoas que tiveram a vida transformada, sabe? Que viram ali, a gente fazendo transição, virando a chave e tiveram a coragem. Teve uma lojista que também estava, né, querendo, né, ir para outro caminho. E ela... A partir dali, ela falou, eu tomei a decisão, vendi a loja. Uau. E hoje ela tá super feliz, dando mentoria, ela se especializou e tá, assim, sabe, arrebentando, super sucesso. E ela falou, não, foi graças à tríade, porque, assim, eu virei a chave. Eu criei coragem de tomar uma decisão que eu já vinha adiando. Né? Então, assim, teve uma outra pessoa que eu conversei esses dias... não pro lado profissional, mas ela falou assim, nossa, Lia, tem sido uma rede de apoio muito boa para mim. Ela vem de um divórcio, né, do interior, ela não conhecia quase ninguém aqui em Goiânia. E aí uma amiga apresentou a tríade, ela falou assim que já fez amizade, sai para jantar, que ela não está se sentindo tão sozinha quanto ela poderia estar se sentindo se ela não tivesse o apoio dessas mulheres que ela conheceu na tríade. Então, assim, isso deixa a gente tão emocionada, porque, assim, são várias histórias diferentes, né? E tem mulheres que fizeram negócios ali, tem outras que trocam
experiências, outros que fizeram amizade. Então é isso, né? A gente tem um lema que é acolher, inspirar e conectar. Uau. Né? Esse é o propósito da tríade. Uhum. E é isso, gente. Entenda. O negócio, ele é a consequência. Exatamente. Não, o dinheiro que vem é uma consequência. Então, é sobre o que você pode proporcionar, contribuir na vida do outro. Isso é ser intencional. As pessoas confundem ser intencional com ser interesseiro. Sim. Existe essa pequena confusão. Mas, quando você vai de forma legítima, porque também, eu até postei há um tempo atrás sobre isso. Tem gente que ela contribui na vida de quem ela acha que vai poder ter ali um retorno. Contribuição genuína, verdadeira, você não espera nada em troca. Você só faz porque simplesmente precisa fazer. Sim. Ponto. Então, assim, é o como você pode contribuir no local que você está. Como é que você pode contribuir, não é na vida de pessoas seletas. Eu falo, quando você vai participar de um movimento desse, você tem que estar preparada. Você não pode com a cabeça só de lead, de extrair algo de alguém. Sim. Você tem que querer também compartilhar, né? Então, você vai para um movimento de network, você tem que estar disposta a se doar também, né? Nós estamos ali também para doação. Né? Se uma pessoa precisar de mim, eu tô ali para dar a mão e tô ali para levar um pouco da minha experiência, para dizer que eu também tenho medo, né? Também para revelar que e isso acaba ajudando as pessoas, né? Porque às vezes elas nos veem ali na frente tudo, mas elas não imaginam que nós também temos nossos medos, né? Os desafios. Então, que a gente enfrenta, né? Muitas coisas para estar ali. Então, assim, a pessoa, quando ela vai para um evento de network, ela tem que ir com coração e mente aberta. Ponto. Né? Ponto. Não adianta você ir fechada. Né? E quando as meninas chegam na tríade, eu sempre dou a palavra lá e falo, gente, todo mundo que está aqui veio de coração aberto, veio para se conectar, para trocar experiência. Então, não tenha vergonha de conversar com quem está do seu lado ou que está na mesa vizinha. Aqui a gente não quer formar grupinhos, né? Nós queremos que vocês todas se conheçam. Tanto que quando vão amigas na tríade, você sabe disso, a gente coloca em mesas separadas. Porque para você sair da sua zona de conforto. Sim. Porque acaba que quando você está sentada com a sua amiga, você fica no mundo ali com ela conversando e você não aproveita tudo que está à sua volta. Então, a gente faz muito isso lá para que as pessoas realmente se conectem. Mas tudo depende de cada um. Você tem que ir com a mente aberta de que tudo bem, se não tiver nada para mim, mas eu tô ali para ajudar essas mulheres, para servi-las também, né? Então, é uma via de mão dupla, como eu gosto de falar, porque realmente você vai de coração aberto. Não só para ser interesseiro, mas também para ser interessante, né? Porque se você for interesseiro, você tem grandes chances de não chegar a lugar nenhum. Não é legal, né? E a energia, ela chega primeiro. Sim. E é fato. Então, assim, é o contribuir. Porque, na verdade, na vida, a nossa jornada nesta terra, ela é única e exclusiva para que você se molde, para que você, né, eu gosto muito de trazer a palavra de Deus, que ela fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus que é pura verdade, só que ele nos forjou com habilidades que eu tenho, ele forjou Lia com habilidades que você tem. As suas habilidades não é para você. As minhas habilidades não são para mim. Elas são para fazer com que o outro seja lapidado, moldado e forjado, porque somos testemunhas vivas da obra e do poder de Deus. É isso que Deus nos ensina nessa terra. Então, é sobre isso. Ser imitador de Cristo é você, se desenvolver para abençoar a vida do outro. E, Lia, no final, eu não sei se eu te contei. Nossa. Perguntinha surpresa. No final, a gente tem um bate-bola rápido que vem desde a primeira temporada. Eu falo uma palavra e você fala uma outra que vem no seu coração, a primeira. Sem pensar muito, bate-bola rápido. Autoridade. Identidade. Essência. É o que você carrega. Tríade conecta. Conexão. Imagem. A imagem, comunicação. Maravilha. Lia, eu quero te agradecer.
Então aqui a gente entendeu bem nesse episódio de hoje que para você construir a autoridade, você nunca vai construir a autoridade verdadeira, genuína, que vai de fato impactar na vida do outro, porque a sua autoridade é para impactar na vida das pessoas, não é para você ser visto, né? Nós estamos nessa terra para servir e não sermos vistos. Você só vai conseguir isso ativando a sua real identidade, entendendo quem você é, o que você gosta, quais são seus valores, o que é importante para você. A gente entendeu que a imagem, ela é uma construção, é um processo a longo prazo, não é aperta o botão, muda a tua imagem. A imagem é uma comunicação, né? Sim. Mas a gente comunica aquilo que temos dentro. É isso. Então, a nossa essência é o quê? A nossa alma, o que a gente carrega, né? Então, tudo isso tá interligado. Sim. Né? E é uma construção. A imagem é uma construção de tudo isso. Sim. Né? Primeiro você saber quem você é, né? Construir essa comunicação e ter autoridade. E cada fase da vida você vai... Porque a gente tem uma identidade em cada lugar nosso. Então, a gente tem a nossa identidade como mãe, como esposa, como amiga, como empresária. Então, em cada lugar, mas nunca a gente pode deixar o nosso valor de lado. Nunca sair da nossa essência, né? Para arrematar, construção de autoridade, para você usar a sua autoridade da forma certa, você tem que estar na mesa certa, tem que ter as conexões certas. Então, e saber se você quer estar nessas mesas, né? Isso. Que é o mais importante. É isso. Porque... Se te encolhe, não é o lugar para você. Exatamente. Né? Se você não pode ser quem você é e se você tem medo de ser julgada, não é para você. Ali não é o lugar para você. Então, Lia, quero te agradecer a contribuição. Obrigada pelo convite, eu amei. E eu amei ter a sua presença aqui. Conta pra gente onde a gente pode te encontrar nas redes sociais. Sim. Bom, minha rede social é Lia_Chaves e temos o Instagram da Tríade, que é triade.conecta. Então, espero vocês lá. É isso. E você não deixa aqui de se inscrever, não deixa de deixar o seu Dia curtir. 31 de março, temos o próximo encontro dessas mulheres maravilhosas, assim como a Fabi. É isso. Então, mulheres, anota aí. Tem alguma pergunta? Deixa aqui que eu mando pra Lia. Siga a Lia também nas redes sociais. Me siga nas redes sociais, a Fabi Almeida, pra gente estender o nosso bate-papo aqui. E se você perdeu o último episódio, tá aí o card pra você entender qual é a mentalidade de sucesso. Se você quer ser uma mulher bem-sucedida, aqui o Alince Podcast é pra você. Então, gente, até o próximo. Tchau, tchau. Beijos. Ótimo! Gostou?